A história inicia quando o protagonista fala sobre o que seu pai, que sempre disse que vivia para o clã, ele lembrou disso enquanto eles estavam no meio de um campo de batalha. Isso significava que ele não deveria desejar nada, e que ele deveria apenas ficar ao lado de seu irmão como uma sombra. Ele estava sentado de joelhos enquanto o sangue escorria pelo seu rosto e vários cavaleiros o observavam, enquanto uma pessoa comentava como ele era o único conhecido. Lutava sozinho contra os comandantes mais fortes do continente. O campo de batalha foi cercado por cavaleiros caídos, mais um comandante e vários cavaleiros que ainda podiam lutar, cercaram o comandante do inimigo. E chamado pelo nome Cananverte, em resposta ele pronunciou o nome do comandante Boris. Tinha uma expressão presunçosa no rosto, vindo do nada. Kanan sacou sua espada. Ele então perguntou a Boris, quem o fez fazer isso com ele, e uma aura sinistra envolve seu corpo. Ele perguntou a Boris se era o imperador. Ele cobriu o rosto com o braço e comentou que a névoa negra estava enojado, ao testemunhar esse poder. Ele confirmou que era como que os rumores diziam, e a aura de Kanan ficou poderosa, enquanto Boris o chamava de assassino de Mist, que é uma organização como a neblina para os Cavaleiros da Luz, que Boris planejava relatar aos superiores que ele se livrou de um ser impuro afiliado aos pagãos. Saya respondeu que ele deveria fazer isso quando realmente tinha sobrado, para funcionar depois da batalha. Ele ameaçou Boris de que não iria até mesmo ter um único dente depois de terminar com ele. Boris aconselhou que se ele planeja usar seu poder secreto, ele deveria desistir. Ele disse a Kanan que há uma barreira mágica de 9ª estrela, lançada ao redor da área em sua mente. Precisava sair de lá, e revelar o culpado por trás disso para seu irmão. Com olhos ferozes, Kanan declarou que iria apenas atravessar a barreira e de repente foi ordenado a parar. Nisso chegou um homem respeitável em armadura dourada. Ele ficou surpreso e confuso ao ver essa pessoa familiar. Ele lembrou que seu pai sempre dizia ao vivo para o clã. Além de seu pai disse a ele que seu irmão Azel é por extensão do clã Azel Verts. Esse homem de armadura dourada tem cabelos loiros e estava olhando para Sion. Percebi que o culpado por trás de tudo isso era Shell. A revelação deixou suas pernas fracas. Shell comentou que Sion está confuso agora. Ele parecia calmo. Olhou para ele e perguntou a Shell sobre o significado de todos. Shell expressou como Sion desempenhou bem seus deveres para o clã, e para as pessoas. Ele ao ouvir esta declaração, e sabia o que iria acontecer a seguir. Shell acrescentou que estava apenas tentando aliviar o fardo da vida de seu irmão. Sion admitiu que não entende. Ele perguntou se ele tinha feito algo errado. Shell apontou para a neblina sinistra que Sion estava emitindo. Ele descreveu o Ciano como nada mais do que um assassino. Ele ainda não tem certeza se seu irmão ainda pode ser chamado. Shell levantou a voz quando disse a Sion que enganou todos. Eles por muito tempo com uma pitada de raiva perguntou a Ciano, você pode realmente dizer que não conhece seus pecados? A palavra assassino e pecado ecoa na cabeça de Sion. Isso o deixou furioso enquanto ele se perguntava o que diabos Shell era, falando sobre a luta pela sucessão dentro dos exércitos do Império. O Rei Demônio invadiu na guerra, para unificar o continente. Sen ajudou Shell a superar tudo isso, porque para Sen servir seu irmão é sua vida. Ele deu um soco no chão com raiva. Nosso RMC levantou-se lentamente e pensou em como Shell agora o está abandonando no escuro. A aura agora estava escorrendo de seu corpo, impulsionada por sua raiva. Sua névoa tornou-se mais intensa. Enquanto ele pensava em como trabalhou como um cachorro debaixo de cinzas por 20 anos, o sangue começou a se acumular em seus pés, mas ele não se importou se todo o seu corpo quebrasse. Ele decidiu dar tudo o que tem agora. Mesmo que isso signifique que ele pode destruir Shell, sua névoa vermelha carmesim cobriu toda a área pintando o céu de vermelho. Os cavaleiros ficaram chocados ao ver que ele ainda tinha tanta mana sobrando, que era impossível para um humano. O herói está tentando matar seu irmão mais novo, só porque tem medo de perguntar a Shell se ele não tem vergonha de ser ele mesmo. Isso deixou Ashley furioso. As veias de seu rosto ficaram visíveis, porque se lançou-se contra ele, com uma velocidade incrível. Ele continuamente atacou a Shell que tentou desviar usando uma espada. Sion desejou uma chance, foi o suficiente. A luta deles continuou. Uma chance é tudo o que ele precisa para esfaquear o ponto fraco de Shell, para impedi-lo de se regenerar. O ataque de Kanan encontrou uma barreira mágica. Nosso RMC não esperava que seu ataque mais forte fosse bloqueado por algo assim. Ele verificou e viu que Boris ajudou Shell. Shell o chamou de pobre bastardo, e ele esfaqueou Kanan no estômago, que fez Sion largar a adaga. Shell disse-lhe que queria fazer o favor de lhe dar uma injeção indolor.
de sua morte, já que ele é seu irmão, mas Sion mostrou-lhe seu verdadeiro rosto. Ele revelou que conhecia Kanon, era um demônio desde o início. Ele acrescentou como foi bom ele nunca ter confiado em Sion para começar. A expressão de Kanon revelou quão inconsolável ele estava por causa daquela declaração que Ashel chutou tanto que ele poderia remover a espada de assim mesmo ele deixou Sion caído no chão, o sangue de Sion puxado para baixo dele. Esta cena aparecia com o sol de Inul do nivelamento solo. Ele se perguntou se esse era o seu fim. Ele comentou sobre o quão tola foi a vida que ele viveu enquanto lentamente começa a perder a consciência. Ele se autodenomina estúpido. No entanto, de repente, ele perseguiu Ashels. Quando Ashels sentiu, e se virou, Sion estava prestes a acertá-lo. Sion soltou um grito alto enquanto liberava todas as suas energias restantes para aquele ataque. Sua adaga estava a centímetros da garganta de Ash, mas ele foi interrompido por uma força poderosa que o surpreendeu. Ele perdeu a consciência e então ouviu alguém. O corpo de Sion. Chamando-o de jovem mestre, ele imediatamente acordou, suava e recuperava o fôlego. A empregada o repreendeu por dormir até tarde. Ela disse para ele se recompor, já que ele precisa se arrumar. Ele ficou surpreso ao ver Emily e perguntou o que ela estava fazendo lá. Emily também ficou surpresa e então ele percebeu algo. Já se passaram 20 anos desde a última vez que ele a viu, e ainda assim ela é a mesma de quando ele foi pela última vez. Ele notou os arredores. Ele lembrou que era o quarto que ele usava para morar. Quando era mais jovem, até a disposição dos móveis era a mesma. E ele pensou que talvez ele tivesse voltado a ser uma criança. Emily ligou para ele para chamar sua atenção. Ela perguntou se ele estava ganhando tempo, porque ele não queria treinar. Ela o instruiu a se decidir e seguir em frente. O jovem Sion não tinha ideia do que Emily falava. Ele perguntou qual treinamento ela pertencia. Ao clã Vertidus, Sion olhou em volta e teve certeza de que ele estava de volta ao passado. Ele se perguntou se a situação é o que eles chamam de vida FL. Diante de seus olhos. Pouco antes de sua morte ele lembrou que há 27 anos, e foi durante a fundação no ano 985, em 1º de março, um ano antes de ele entrar na academia, todos os anos o Dui, e realizava uma sessão de treinamento duplo com seu pai, que é o dono do Dui Duque Vert, que comparece ao evento, tornando um grande negócio. Seu oponente é Kransvert. Ele tem a mesma idade de Sion, ele é seu meio-irmão, a mãe de Cry. Margaret era a esposa do Duque. Graças a esse Cry, recebeu muito mais atenção, apesar de ambos serem os mais novos. Sion foi considerado um filho bastardo, e depois de ser ridicularizado naquela luta ele virou motivo de chacota para todos. O duelo foi o motivo pelo qual seu pai parou de prestar atenção nele. Também Emily sussurrou e sugeriu que ele se rendesse. O jovem Sion assegurou-lhe que estava tudo bem, e ele só precisava vencer em sua cabeça, e tomou isso com a empregada olhando para ele. Sion sentiu algo. Ele descobriu que sua força é a mesma quando ele tinha aquela idade. A sensação parecia que não era de um sonho, nenhuma memória de sua vida passava diante de seus olhos. Ele nunca tinha ouvido falar de um feitiço mágico que fosse capaz de criar algo tão forte com ilusões também. Ele se perguntou se realmente voltou ao passado. Kran comentou. Como seu irmão fugiu do duelo, Sion pensou que esta poderia ser sua chance de mudar o futuro, que ele olhava seu pai, que declarou o início da partida. Kran atacou primeiro enquanto perguntava para onde ele estava olhando. Kran estava confiante de que ele iria acertá-lo com sua espada. Sion ficou lá e o observou. Ele pensou como Kran é parecido com um caracol. Ele mudou de posição e isso fez Kran ficar surpreso. Basicamente Sion apenas deu um passo para se mover para o lado, e Kran errou em acertá-lo. Ele comentou como Sion está se esquivando, como um covarde, mas antes Kran poderia fazer qualquer coisa. Sion bateu em sua mão e a espada de CR voou. Então Sion chutou na canela. Ele estava com dor. Ele caiu no chão e abraçou seus joelhos enquanto gemia alto. Sua mãe gritou seu nome preocupada. Pensei que agora, se ele apenas colocar a espada na garganta de CR, o duelo terminará. Ele agarrou sua espada enquanto pensava que isso não bastava. Ele lembrou que quando tinha aquela idade, ele sempre intimidava ele como forma de entretenimento e que o bullying continuou na academia também. Sion pensou que precisava realmente pisoteá-lo para que ele nunca mais pudesse tentar fazer algo assim com ele novamente. Sion decidiu que naquela vida ele abriria um caminho sozinho. Krans ficou apavorado. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Krans estava com dor. O resultado do duelo foi que Kran perdeu. O Duque ordenou que Sion o visse, e até liberou um cronograma que fez Sion ponderar sua vitória.
No duelo foi realmente tão impressionante que ele ainda teve um cavaleiro de alta classe. Ellen, que era diretamente afiliado ao duque que o escoltava, conheceu Margaret Ishar no corredor. Parecia que ela conversou com o duque sobre seu filho. Cyan sorriu quando viu isso. Ela parecia ter entrado. Ele perguntou se Cran estava bem. Ela estava furiosa. Ela disse a ele que estava audaciosa de fazer tal pergunta. Depois de bater no irmão daquele jeito, ela disse a ele que ele era de pele dura. E passou por ela, enquanto dizia que é assim que os duelos são. Então ele a ouviu dizer que é por isso que bastardos não deveriam ser tratados como crianças legítimas. Com um sorriso diabólico, Margaret continuou a dizer que a mãe é igual ao filho e que sua mãe é uma suja. Ela disse a ele que ele deveria estar nas ruas, implorando por comida. Em vez disso, ele estava se atrevendo a brigar. Quando ele deveria saber como é ficar grato, Canon olhou para ela com uma intenção assassina, por ela ter atravessado seu caminho. Ele ponderou se deveria simplesmente matá-la, mas ele se conteve e sorriu. Ele sabia melhor do que ninguém como fazê-la sofrer. Ele planejava torturá-la lentamente e perguntou se ela está ciente de que ele está indo para a academia junto com Cry. Ela perguntou qual era o ponto dele. Então ele disse: tenho certeza que você quer que seu filho se forme com membros, certo? Acho que você não está tão preocupado sobre ele. Isso a despertou ainda mais. Ela estava prestes a dar um tapa nele, enquanto o chamava de vulgar. Yolen protegeu San Yulin e pediu desculpas à duquesa. Ele explicou que o duque ligou com urgência, então eles tiveram que ir, e estava com uma expressão severa. Ele disse à duquesa que eles iriam embora. A duquesa permaneceu em silêncio. As ordens de duque são absolutas, ditas de volta por Olen rindo. Ele estava sendo protegido pelo cavaleiro da guarda que recebeu essa ordem, um cavaleiro que não se submeterá nem à esposa do duque. Ele pensou em como Yulin é legal e confiável. A porta se abriu e o duque disse para eles entrarem na sala. Ele cumprimentou o duque em sua mente, e lembrou que já se passaram quase 15 anos desde que se encontraram cara a cara com o duque Vilus Vert, o Grande, feudal senhor de Vus, uma rivalidade ocidental do Império Zif. O mundo o chama por um nome diferente, o guardião do continente. De que ninguém compeliu a ele, até sua morte no campo de batalha, contra a invasão do exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria estava lá, para que houvesse a paz em todo o continente, mas as memórias de Cana sobre ele eram diferentes. Pois o homem que utilizou seu livre-arbítrio para viver toda a sua vida servindo aos outros, ele é considerado um homem estúpido. O duque comentou como os olhos de Sião seguiram com precisão a espada e a evitou. Canon ficou confuso, e o duque explicou a cena quando em um momento Cran correu até ele, olhou diretamente para o caminho da espada oscilante e virou o corpo para evitá-la. O duque perguntou, quando ele tinha aprendido a manejar uma espada. Sião pensou que, como de praxe, o duque era esperto. Ele revelou que praticava sozinho todas as noites. O duque o pressionou para obter detalhes. Duque sabia que Sion nunca teve qualquer interesse em esgrima. Ele perguntou a Sion por que escondeu essas habilidades tão excelentes. Ele ficou envergonhado e respondeu que não queria chamar a atenção de todos, mas o Duque não estava convencido, pois apesar desse motivo, Sion deu tudo de si. Pegando os giz de ser o Duque continuou a falar. Ele perguntou a Sion se ele também achava que o que ele fez depois foi desnecessário. O Duque estava falando sobre Sion ter chutado o giz de cera no chão. Sion pensou que a intenção do Duque por trás da pergunta parece ser estranha. Ele perguntou o que o Duque está tentando conseguir, o que ele é capaz de fazer. Sion admitiu que queria provar seu valor. O Duque perguntou o que ele queria provar, e Sion respondeu com muita segurança, que queria provar que era melhor do que o Con, embora eles compartilhassem o mesmo sangue. Ele concluiu que esse era o verdadeiro significado do duelo. O Duque riu muito. O Duque o elogiou por sua resposta clara e concisa, que mostra seu equilíbrio. Ele não conhecia Canon, que era tão talentoso, que ficou encantado, porque o Duque lhe disse que ele se tornaria grande e confiável sendo um suporte para Shelwan. Sion então sentiu a traição de sua vida passada. Ele estava confuso e desapontado, e se perguntou por que ele se tornaria o ajudante de Ash. Ele pensou como era sempre o mesmo. O Duque ainda é obcecado como sempre por uma concha. Sua mão se transformou em uma bola de punhos. O Duque disse que queria recompensá-lo. Então, se houver algo que ele queira, ele deveria apenas dizer. Com olhos penetrantes, Canon decidiu que ele iria destruir tudo de Ashel. Ele disse ao Duque que queria alguns momentos após isso. Emily ficou pálida quando descobriu que Canon queria entrar no Batefron. Ele disse a Emily que nada estava certo ainda. Emily o investigou para descobrir se ele está enlouquecendo ou se tem alguma ideia de que tipo de lugar é esse.
Ela disse que está fervilhando de bestas demoníacas perversas e aterrorizantes por todo o lugar. Na disputa ocidental do Império é o único lugar em todo o continente a ser chamado de frente de batalha, mesmo na medida em que o vale pode ser chamado de linha de frente. É um feroz campo de batalha onde as batalhas com demônios acontecem há centenas de anos. Por causa disso o Duque, que teimosamente se opôs desde o início, deu assim a condição para que ele se tornasse digno de ir ao Vale do Lima dentro de um mês. Ele não sabe o que o Duque decidirá, mas ele pensou em aumentar sua força física, tanto quanto possível com o tempo. Ele percebeu que ainda é mais fraco que seus colegas, mas também entende que tem a sorte de ter o mesmo senso de combate que tinha antes de regredir a pouca quantidade de magia que ele sentia dentro dele. Ele sabe que se treinar seu corpo de acordo com sua capacidade ele definitivamente poderia fazer bom uso dela, então decidiu começar a treinar imediatamente. De repente sua porta se abriu, uma mulher entrou no quarto. Era Alice. Esta senhora tinha um cabelo azul e um olhar severo no rosto. Ela agarrou-o pelo colarinho. Emily cumprimentou a senhora, mas Alice estava arrasando indo e voltando, e perguntando se ele enlouqueceu. Ela ouviu que ele pediu ao pai para mandá-lo para o Batefron. Sion ficou pálido quando pediu a Alice para soltá-lo. Ela o deixou no chão. A alma de Sion parecia ter deixado seu corpo. Alice comentou que derrotou Cry na cabeça de Sion. Então ela exigiu que Sion fosse para o telhado imediatamente. No telhado Alice informou a ele que quando eles desembainharam suas espadas, ela o deixaria ir para a frente de batalha, se ele pudesse suportar seus ataques por 3 minutos. Ele perguntou a Alice se ela realmente queria ir tão longe. Alice foi firme e exigiu que ele respondesse a uma pergunta: se Canon está atrás do título da família. Ele ficou surpreso, por ela estar indo tão longe por esse motivo. Ele não tinha o menor interesse nisso. Alice presumiu que o silêncio dele significava sim. Ela o instruiu a desembainhar sua espada. Sam estava desesperado. Não se passou meio-dia desde seu duelo com Cry. Ele concluiu que todo o seu dia foi caótico. Então Alice começou a atacá-lo. Ele não esperava por isso, mas ele foi capaz de bloquear o ataque dela, o que o surpreendeu, porque isso teria sido impossível para um Sion de 10 anos. Se de fato ela realmente planejava fazer tudo contra seu irmão que é 7 anos mais nova que ela. Ela estava processando o que aconteceu com um rapier, que tem uma lâmina muito leve, mas Sion aparou de forma limpa seu longo ataque com a espada. Ela se perguntou se ele teve sorte. Ela disse a ele que tem intuição melhor do que ela pensava. Ele sabia pela expressão de Alice que ele estava ferrado. Alice deu tudo de si nos próximos ataques. Ela saltou para atacá-lo, mas Canon foi capaz de bloquear sua espada usando seu rapier. Mais do que isso, ele foi capaz de deslizar bem sua espada para que pudesse posicioná-la paralelamente à garganta dela. Alice ficou surpresa. Sion estava lutando. Ele mudou sua espada, mas Alice o explodiu, e ele caiu em cima do pilar respirando pesadamente. Ele pensou como a situação poderia dar errado. Se ele não tivesse torcido sua espada no meio do caminho, ele teria derrubado a habilidade de esgrima de sua névoa, principalmente névoa espessa, que consiste em habilidades destinadas a Kel, admitidas para si mesmo, que é bem difícil lutar sem Kellen, porque falta força. Ele se perguntou quanto tempo lhe resta compensando sua força, imbuindo a espada com sua mana, mas ele está quase no limite. Alice estava respirando pesadamente. Ela chamou a terra e quem viria até ela, e agiria como sua espada. Sion ficou surpreso ao testemunhar a magia da sexta estrela. A lâmina de Alice brilhava em cor azul. Isso é chamado de Aqua Blade com uma expressão engraçada de choro. Canon me perguntei se Alice estava tentando derrubá-lo. Alice continuou murmurando, pois ela não poderia perder. Poderia ver pelo olhar dela que seria o seu fim, já que ele estava posicionada no limite. Mind. Sion esperava que Yulin aparecesse. Quando Alice e Sion estivessem prestes a atacar um ao outro, Yulin apareceu no meio enquanto gritava pare. Ele bloqueou Alice com sua espada, enquanto ele agarrava Sion na nuca. O ataque de Alice causou uma enorme explosão, que Yulin ficou com uma expressão séria em seu rosto. Quando ligou para Alice, ele disse a ela que ela estava sendo dura com uma pessoa muito mais jovem. Sem ainda pendurado na mão de Ian soltou um suspiro de alívio, imaginando quando Ellen apareceria como se tivesse saído de um transe. Ela engasgou e imediatamente abraçou o irmão. Enquanto se desculpava, ela admitiu que deve ter enlouquecido por um segundo, então ela chorou e expressou o quanto queria parar.
ele, de ir para o campo de batalha. Alice era a elite das elites, que tirou nota S em todas as disciplinas da Royal Academy, onde todas as crianças talentosas se reuniram, sejam elas talentosas em magia de esgrima, ou em outros campos de estudo. Além disso, sua beleza era incrível, então as pessoas a chamavam de filha de Deus desde sempre. Ela foi treinada na esgrima, e foi mencionada como sendo a futura guardiã do continente junto com o filho mais velho, Azelvert. Mas não muito depois de se juntar aos Cavaleiros da Luz, ela foi derrubada, e a abraçou de volta pensando no quanto ele sentia a falta dela. Seu abraço foi tão apertado que pegou o de Alice. Ola informa a ela que está cumprindo as ordens do Duque, para proteger o jovem mestre por um tempo, embora ele não pudesse contar a ela por que deveria fazer isso e guardar segredo. Sentia sua presença desde então. Ele saiu do escritório do Duque e se perguntou se Yulin não teria aparecido. Ele se perguntou por que seu pai diria a Yulin para segui-lo secretamente. Cian ficou tonto. Alice o pegou quando ele adormeceu. Alice sorriu e comentou que ele ainda é uma criança. No dia seguinte Alice voltou. Aparentemente ela voltou para ver o pai deles antes de sua formatura. Sion sentiu a necessidade para ficar mais forte, então ele tem se concentrado no treinamento de força nas últimas 2 semanas, mas 10 flexões são o seu limite. Ele sentiu como se tivesse batido na parede nas últimas 2 semanas. Naquela época ele estava bastante confiante em sua força. Ele sabia que desta vez precisava de uma solução. Emily bateu em sua porta para informá-lo que um pacote havia chegado. Animada, Emily o trouxe, mas reclamou que estava com cheiro nojento, aparentemente de sangue de cão infernal. Ele fez uma pergunta para ela, se conseguiria um item raro que só pode ser encontrado em Lamia Valley. Mas agora ele descobriu que os rumores de que o sangue de bestas demoníacas e venenoso foi considerado verdade. Por causa de seu cheiro enjoativo, bem como pela sensação de queimação durante o consumo, mas também aumenta permanentemente humana e a força da pessoa que consome. A maioria das pessoas pensa que era um boato falso, mas Sion sabia que é verdade, com base em sua experiência de vida passada. Perguntou se ele iria beber, ele respondeu que sim em sua mente. Emily não tem nada com que se preocupar, já que ele é a única pessoa que foi capaz de se adaptar às suas habilidades culinárias. Ele engoliu, e lembrou da sua primeira vez. Era a sopa de cogumelos e depois de uma única mordida seu coração parou por um momento, e se comparado com aquela sopa, o sangue não é nada. Ele terminou tudo e comentou que era bom que o poder estivesse escorrendo de seu corpo. Ele disse a Emily que vai sair para passear, também queria ver se realmente funcionou. Nosso personagem saiu, e chegou em uma montanha com vista para o Duque. Já fazia um tempo desde a última vez que ele foi lá. Ele estava esperando por isso. Nas últimas 2 semanas foi o momento em que Ellen não estava presente para suas atividades regulares, e relata que costuma visitar o local quando quer ficar sozinho. Então um dia Shell recebeu uma revelação divina do Deus da Luz Lumel. Disse que um antigo templo está escondido em algum lugar nas montanhas. Ele não acreditava totalmente, mas havia realmente um lugar onde o fluxo de mana estava concentrado. E é claro que a revelação divina ainda está por vir, apenas Kanan sabe disso. No momento em que tocou o chão com a mão e seu poder viajou pela área, ele sorriu enquanto pensou como a Shell não tinha ideia do que estava fazendo agora. O chão foi destruído e revelou um lugar subterrâneo com uma passagem terrestre. Ele decidiu entrar, e percebeu que era diferente da última vez que esteve lá. Era um antigo templo que servia ao Deus da Luz Lumel. Até toda aquela terra foi apagada, foi por causa do Deus da Guerra demoníaco que ocorreu há 300 anos atrás. Quem poderia imaginar que aquele lugar que existia, logo atrás do castelo? À sua frente tem uma espada brilhante em um pedestal, que está lá desde sua fundação. Na época em que a humanidade finalmente conseguiu expulsar o exército do Rei Demônio, que estava de longe mais forte que os humanos. Mas os humanos encontraram relíquias antigas chamadas Armamento de Deus, permitindo-lhes vencer. Uma dessas relíquias era chamada de Durandeka, que era uma espada sagrada abençoada pelo Deus da Luz Lumel. A espada foi considerada a principal causa da vitória da humanidade contra os demônios, e Sion encontrará sua morte no futuro, devido àquela espada que estava possuída por Azelvert. Ele cogitou em seu pensamento de que talvez Durandar tivesse algo a ver com sua regressão. Ele tocou a espada, e como se esperava nada aconteceu. Ele chutou a espada com muita frustração,
e disse que isso arruinou seu humor. Ele zombou da espada que se dizia sagrada, e decidiu cuidar de seus negócios, e depois ir embora. Mal sabia ele que a espada também ficou irritada com isso. Quando ele passou pela luz, viu uma sombra que parece ser do outro mundo, descobriu que à primeira vista parecia uma espada da sombra, mas não era uma sombra. Pois onde a luz deve haver escuridão, ele a impregnou com seu poder e revelou um caminho que o leva a outra sala escondida, pelo altar de luz. Nosso personagem abriu a porta, ele viu sua espada brilhando em vermelho no topo do pedestal. Ele disse à sua espada que era bom vê-la, nisso se agarrou sua espada, era a espada demoníaca Kun, a mesma espada que ele empunhava antes de morrer, e no momento em que ele tocou, revelou uma poderosa aura de Onmus. Ele proferiu bom dia, mas não houve resposta, então ele se perguntou se ainda não estava acordado. Sion estava exultante. O sentimento familiar para ele foi o melhor, que o fez querer matar algo ali mesmo. E então uma sombra com olhos penetrantes apareceu no chão e perguntou a Sion se ele não tinha medo. Caron perguntou se ele não sabia o que significava tê-lo acordado, e respondeu com indiferença que não sabia, e pode ser que isso signifique que a espada é dele. Agora a sombra ficou maior e intimidadora. Nisso informou a Sam, que desde que ele acordou a espada demoníaca, era muito tarde para se arrepender. Ela revelou vários dentes pontiagudos e correu em direção a Sion, enquanto afirmava que o corpo de Canon seria propriedade dele, mas Kun ficou surpreso que Sion o sufocou casualmente. Sion disse a ele que não estava lá. A sombra começa a desaparecer e revelar um rosto humano. Kun se perguntou como Sion poderia tocá-lo, como se uma resposta reiterasse a espada. Ele tinha unhas longas e pontiagudas, e atacou Sion, enquanto gritava fora. Sion perdeu o controle e Caron saltou para trás, e revelou que ela era uma mulher. Ela perguntou a Canon quem ele era. Ela pode ver uma aura escura ao seu redor. Ela perguntou se ele era o sucessor, e perguntou por que podia sentir a aura de Aru quando ele respondeu que ela estava certa, e que ele é o sucessor de Aru. Ele exibiu um sorriso diabólico e disse a ela que seu mestre estava de volta. Ele ordenou que ela se curvasse. Ele chamou sua espada demoníaca de Caron, dizendo que ele é apenas um garoto. Ela não conseguia aceitar. Eles brigaram entre si e descobriram essas palavras. Não bastasse o objetivo final da espada demoníaca é assumir o controle do corpo do usuário, que não lhe deixou escolha. Ele planejou pegar leve com ela, mas então Sion sorriu e ativou o controle da espada demoníaca. De repente Caron estava sendo puxado para o chão e o impacto causou seu gemido. E disse a ela que só diria isso quando perguntasse, porque ela não o aceitará como seu dono, enquanto ele ainda estiver sendo legal. Ela cerra os dentes enquanto pergunta como ele pode usar esse poder. Ele ativou o controle da espada demoníaca novamente, e isso esmagou o rosto dela no chão. Ele fez isso uma e outra vez. E a cabeça inteira já está enterrada no chão. Sam perguntou se ela está pronta para aceitar. Kun respondeu que ela aceitou. Ela ligou para o humano, Sion, que estava prestes a ativar o controle da espada demoníaca novamente, mas ele parou quando Caron se corrigiu e o chamou de mestre, agora que ele havia tomado cuidado em seus negócios. Sion se perguntou se é hora de ele voltar, já que ele estava fora há muito tempo. Caron, na forma de espada, expressou que já faz muito tempo desde que ela respirou ar fresco. Ela saiu da espada e parecia um balão preto, com olhos, boca e cabelo rosa. Ela era feliz e expressava que achou revigorante, e perguntou o nome de seu mestre. Sem deu o nome completo, ela comentou que nunca tinha ouvido esse nome antes. Mais uma vez ela perguntou se Aru realmente escolheu um garoto como ele. Ele respondeu sim, na minha vida passada. Isso confundiu Kun. Sion explicou que ele morreu uma vez em sua mente. Caron pensou que diabos e isso. Ela notou algo, que eles estavam na frente da outra espada. Ela comentou como ele ainda está dormindo. Sion comentou como a espada teria que esperar 20 anos pelo seu dono. Kun comentou que Canon falava como se soubesse o futuro. Ele agarrou sua espada e assumiu uma posição do nada. Ele cortou o cabo da espada na frente deles. Caron ficou surpreso. Ele perguntou o que planejava fazer. Ele tinha um sorriso diabólico no rosto, e disse que isso poderia tornar as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A carruagem pode ser vista se afastando do castelo conforme o sol se põe, então desacelerou até parar. Sem estar usando um escudo no peito, ele não conseguia acreditar que o dia havia chegado. Ele pensou em como o tempo passa.
Sam cumprimentou o Duque em sua chegada. O Duque disse-lhe que seria a última vez que ele lhe perguntaria se Sion ainda estava determinado a ir para a frente de batalha. Ele disse que se queria desistir agora, ele não iria impedi-lo. Com confiança anunciou que ele tem certeza, já que seu coração já está na frente de batalha. O Duque instruiu Yulen a abrir o que ele tinha. Yulen está segurando um pergaminho e reconheceu que era um pergaminho mágico. Ele se perguntou se eles estão invocando algo. Yulen lançou o pergaminho mágico e uma criatura com chamas em seu corpo apareceu. Antes as patas desta criatura têm garras afiadas, era um cão infernal de classificação baixa. Essa criatura tem garras afiadas como lâminas. Era um cão infernal, uma besta demoníaca de baixa patente do Vale de Lameia. Sion pensou que seu pai e os cavaleiros teriam tido dificuldade em se preparar para o teste. Os cavaleiros colocaram a mão na espada. Sion observou isso e pensou como os cavaleiros estão preparados para intervir quando a situação ficar perigosa. O Duque disse a ele que é responsável por suas ações. O Duque o instruiu a provar o quão forte é sua determinação passando no teste e mostrando a eles. Yolen pensou sobre esse teste, apertou firme sua espada e lembrou-se da vez em que Kanan o convidou para um duelo. Naquele momento, Sion explicou que só restavam 3 dias até o prazo final de sua promessa com o pai. Ele pensou que não podia simplesmente ficar balançando a espada no ar. Disse a Yolen que também queria ter a sensação de uma luta real, então pediu ajuda a ele. Yolen estava um pouco hesitante, então sugeriu que Sion treinasse com alguém da sua idade, como o jovem mestre Kran. Sion explicou que, por algum motivo, Kran foge sempre quando o vê. Yulen achou isso muito complicado, mas eventualmente concordou. Informou a Sion que só lutaria com a bainha da espada, e que se concentraria apenas na defesa, encorajando ele a atacá-lo o quanto quisesse. Sam agradeceu a Yulen e disse que tinha outro favor a pedir. A atmosfera mudou e, com uma expressão séria no rosto, disse a Yulen que, aconteça o que acontecer no duelo, ele não deveria contar ao Duque sobre isso. Enfatizou que era uma ordem que deixou Yolen confuso. Sam o atacou e Yolen conseguiu bloquear com sua espada, mas sentiu que o ataque era muito pesado. E não podia acreditar que vinha de uma espada de 10 anos. Antes que pudesse se recuperar, nosso RMC atacou novamente, também observando como Kanan se movia rápido. E ele ficou surpreso quando, de repente, Kanan sumiu de vista. Ele perguntou quando Kanan desapareceu e então o sentiu atrás dele. Ele conseguiu se defender no momento certo. Kanan o atacou consecutivamente, ele realmente levou esse duelo a sério. Nosso RMC deu tudo de si ao atacar, mas tudo foi desviado por Yulen. Ele mencionou que, como pensava, não poderia vencer contra ele ainda, mas agradeceu a Yulen pelo seu esforço. A respiração de Kulan ficou superficial e rápida, ele elogiou o jovem mestre em sua mente. Ele não podia acreditar que o jovem mestre Sam fraco havia crescido tanto. Voltando aos tempos atuais, Ellen pensou que sua intuição estava certa. O jovem mestre conseguiu superar o teste. O cão infernal se moveu rapidamente. Se antecipou seu ataque, nisso ele rugiu alto enquanto se aproximava dele, seus olhos estavam focados em Kanan. Passou por si e entendeu que, com sua força atual, lutar contra um monstro ainda era demais. Ele sabia que tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. O cão infernal se preparou para atacar novamente, mas Sion planejou matá-lo com seu próximo ataque. Ele assumiu uma postura de combate e quando o cão do inferno investiu contra ele, mirou em seu pescoço. Ele saltou alto no ar e perfurou o crânio do cão com sua espada. Os cavaleiros não podiam acreditar no que viam. O Duque ficou satisfeito. Sion olhou para o cadáver do cão infernal, que estava sangrando gravemente pelo pescoço. Ele pensou que era um desperdício, já que tanto sangue poderia encher algumas garrafas. Mas se ele fizesse algo assim, as pessoas pensariam que ele é louco. O Duque aplaudiu enquanto elogiava Sam por ser impressionante. Ele disse a Sion, então, nos vemos na frente de batalha. Sam agradeceu ao pai. Karan apareceu como uma pequena fumaça em seu ombro, ela perguntou ferozmente se parecia com uma faca de cozinha para ele. Se respondeu com indiferença, claro que não, você é uma espada demoníaca, por que diria isso? Karan respondeu, então me use, droga.
Ela gritou que precisa de sangue para ganhar força, e olhou para o cadáver. Ela colocou a língua para fora enquanto implorava para ser permitida a ter um gole. Sam disse a ela para não se preocupar e com intenção assassina disse a ela que em breve ele a usaria até o seu coração contente, disse a ela para aguardar ansiosamente. Caron reclamou que ele deveria tê-la acordado naquele momento, então depois de um tempo um ogro apareceu no noroeste. O duque ordenou que eles montassem uma linha de defesa e derrubassem o ogro imediatamente, disse a todos para não deixar ninguém vivo. Os cavaleiros gritaram para iniciar a restrição da salvação. Uma marca amarela brilhante no ar iluminou a área. Um círculo mágico se formou debaixo dos ogros e restrições saíram daquele círculo, imobilizando os ogros. O duque ordenou aos cavaleiros que o atacassem. Eles acabaram com os ogros da região. Os ogros rugiram alto, mas os cavaleiros bravamente fizeram seu dever como foi ordenado, acabando facilmente com os ogros. Enquanto isso, Sion estava montado em um cavalo observando eles. Enquanto Emily atrás dele estava morta de medo, ela chorou rios de lágrimas, enquanto perguntava ao jovem mestre por que ele queria entrar em um lugar assim. No fundo, Sion se sentiu nostálgico. O duque perguntou a ele como era estar na linha de frente. Canon admitiu que estava um pouco nervoso. O duque disse a ele que, como ele observou, nunca saberá quando vai morrer em um lugar assim. Aconselhou-o a nunca baixar a guarda. Ele respondeu que teria isso em mente. Ele tinha noção que na linha de frente situações como estas aconteciam com frequência. Geralmente havia 3 a 4 batalhas por dia e cada batalha tinha seu próprio manual de resposta detalhado, com os cavaleiros capazes como núcleo, cuidando de todos os monstros que tentavam cruzar as linhas de frente. No acampamento base, ele observou que a equipe a qual foi designado está na área mais segura, com os guardas na área sendo disciplinados. Ele não via a chance de alimentar Caron. Ele se perguntou se ele tivesse que esperar até a hora do jantar. Ele notou Emily tremendo embaixo do cobertor. Ela respondeu: o duque não nos disse que não saberíamos quando e onde morreríamos. Se perguntou por que ela não iria arrumar as coisas e voltar. Ela gritou alto: você acha que posso fazer isso quando nem você consegue fazer nada sem mim? Com um leve tom de irritação, ela disse a ele que, com os monstros por toda parte, se ela fugisse, quem cuidaria dele? Ela o instruiu a se mover, pois já era hora de comer. Sion perguntou sobre a capa que ele pediu, mas Emily apenas o deixou na tenda sem dizer uma palavra. Sam estava segurando sua irritação, mas se perguntou o que aconteceria se ele apenas a expulsasse. Ele não conseguia acreditar que era assim que ela tratava seu mestre. Mais tarde naquela noite, RMC colocou uma boneca que se parecia com ele na cama, cobriu-a com um cobertor, parecia que ele estava dormindo na cama. Ele pensou que isso era suficiente. Emily perguntou se ele planejava se exercitar naquele lugar. Ele respondeu que sim e perguntou se a acordou. Seus olhos ainda estavam fechados enquanto ela o elogiava por ser diligente. Ela acrescentou que o duque ficaria orgulhoso se descobrisse. Ele colocou seu capuz e disse a ela que estaria saindo. Ele pediu a ela para cuidar das coisas como de costume. Enquanto ele estava prestes a sair da tenda, ele informou a ela que estava dormindo. Cyan sabia que, como estavam nas linhas de frente, os deveres de guarda eram reforçados. Ele correu o mais rápido que pôde. Se ele não aproveitasse essa chance, se mover livremente seria difícil. Ele usou sua habilidade névoa densa, 3 movimentos de descida de neblina. Ele estava confiando em sua memória e foi para um lugar com toneladas de monstros. Era o lugar perfeito para usar Karan. Ele ficou animado com o forte cheiro de Blue. Ela disse ao seu mestre que não achava que ele poderia se segurar. Ela o instigou a se mover rapidamente para que ela pudesse cortar algo. Vários monstros Elion os atacaram. Sion concordou com ela e prometeu que fariam o que ela quisesse. Sen e Kun cortaram facilmente os monstros. Eles estavam claramente aproveitando esse banho de sangue. Sen ativou a espada de névoa, e começou a avançar como um furacão, e cortou vários monstros enquanto se movia como um tornado. Alguns momentos se passaram, e ele enfiou um tubo no cadáver do monstro. Uma caneca estava no final do tubo. Ele drena o sangue por meio desse método e então bebeu o sangue fresco. Ele parecia um louco quando proferiu: isso é o que há. Caron também estava radiante. Ela comentou que era a primeira vez que se sentia tão revigorada depois de acordar. Sam disse a ela que continuariam treinando assim.
Ela perguntou a ele quanto tempo ele achava que levaria para eles ficarem mais fortes matando esses monstros. Mal sabiam eles que vários Elionos se reuniam atrás deles. Ele sentiu os monstros e garantiu a Karun para não se preocupar, já que a noite ainda estava jovem e havia muitos monstros. Karun estava ficando animada. Naquela mesma noite, uma carruagem escoltada por vários cavaleiros viajava nas montanhas. Uma garota de cabelos prateados está dentro da carruagem. Alguém pode ser ouvido dizendo que a linha de frente é muito perigosa. A mulher dentro da carruagem com a garota sugeriu que voltassem. A garota disse para não tratá-la como uma criança. Ela disse que é a princesa real do império. Com um tom de irritação, ela perguntou quantas vezes precisava lembrá-la de que está vinculada ao dever de ajudar seu pai em suas excursões. Ela advertiu que ficaria zangada se ele mencionasse isso novamente. A mulher respondeu que entendia e mudou de assunto, dizendo que o filho mais novo da família Vert está nas linhas de frente. Ela acrescentou que ele deveria ter mais ou menos a mesma idade que ela. A princesa ficou surpresa ao ouvir que o Duque Vert trouxe seu filho mais novo. Seu acompanhante disse que o Duque realmente não planejava trazer o garoto ainda. O garoto se voluntariou, já que tem a mesma idade. O acompanhante sugeriu que a princesa e o garoto deveriam se dar bem. A princesa agiu como se isso não a interessasse. Ela encerrou a conversa dizendo que iria dormir. O acompanhante respeitou seu desejo. Após alguns batimentos cardíacos, a princesa perguntou o nome do garoto. O acompanhante respondeu que é Kanan Vert. Ela repetiu o nome e fez uma nota mental dele. O rosto da princesa foi então revelado. Machucado. Foi informado ao duque que todos estavam bem. O duque os elogiou pelo trabalho árduo e ordenou que todos voltassem. O duque olhou ao seu redor. Havia observado aquele que matou o último monstro voador. Era Sion. O duque perguntou a Sion como ele estava se adaptando às linhas de frente. Sion respondeu respeitosamente que estava aprendendo algo novo todos os dias. Não era o que o duque esperava, pois pensava que Sion queria voltar rápido. Ele comentou que seu filho tem resistido por bastante tempo e disse que estava orgulhoso dele, o que pegou Sion despercebido. Antes de partir, o duque disse a Sion que tinha algo para conversar com ele no dia seguinte, queria que ele fosse à sua tenda pela manhã. Sion ficou surpreso, pois nunca tinha visto a bondade de seu pai antes. A noite chegou e com ela uma atmosfera sinistra. Um monstro com um corpo longo saiu de debaixo da terra. Felizmente Sion foi rápido e conseguiu fugir. O verme da morte era gigantesco, com o final de seu corpo cheio de dentes afiados. Geralmente, ele aparece mais ao fundo no vale. Kun murmurou que seu mestre deveria estar lutando, então ela ofereceu-se para assumir o controle em seu lugar. Mas Cayenne não era tolo, pois estava ciente de seus planos. Kun negou que fosse sua intenção, prometendo usar apenas por um pouco de tempo e depois permitir que ele retomasse. O corpo do verme da morte tinha um pouco de fumaça nas superfícies ásperas. Kion apontou que o verme da morte regenera quaisquer ferimentos superficiais, então seria inútil atacá-lo. Xian sabia que ela estava certa e talvez tivesse que continuar para sempre a esse ritmo. Nisso, já havia se passado um mês desde que Xion foi para as linhas de frente da batalha. Ele havia bebido o sangue de inúmeras bestas demoníacas, mas sentia que ainda não era o bastante. O verme da morte o atacou, e Kanan pensou que não havia escolha. Ele decidiu continuar jogando com o que quer que Khan estivesse planejando por enquanto. Khan ficou animado com isso. Vai com tudo! Ela ativou a nona forma, manifestação demoníaca da espada, envolvendo-se em um denso nevoeiro. Kun decidiu rasgar a pele espessa do verme da morte com apenas um movimento rápido. O verme da morte recebeu várias lesões em seu corpo e começou a sangrar. Em seguida, ela ativou a oitava habilidade, espada de nevoeiro com 8 pétalas tremulantes, movendo-se rapidamente ao longo do corpo do verme da morte enquanto fatiava. O verme começa a perder sua força, seu sangue banhava o local até que seu corpo fosse partido em pedaços. Enquanto isso, o grupo do Duque investigava o cadáver de um monstro e perceberam que não fazia muito tempo desde que ele foi morto. Yoken notou que a mana era bastante imponente e assumiu que poderia ter sido feito por um demônio.
O Duque respondeu que não poderiam ignorar se houvesse um demônio envolvido. Ele instruiu a todos para inspecionar o local e queimar o cadáver imediatamente. O Duque o inspecionou de perto, as evidências. A espada parecia muito familiar, ele se perguntou se estava tendo um déjà vu, então foi chamado por Ellen para dar uma olhada. Yolen ergueu sua tocha para iluminar a área, era o cadáver de um verme da morte. O Duque ficou surpreso e muito curioso sobre quem teria matado um verme da morte assim. Este era o mesmo verme da morte que nosso personagem tinha matado, ele pensou que poderia ser a organização que ele conhecia da manifestação demoníaca da espada. Deixe Camon assumir o corpo de Cian para que ela possa usar seus verdadeiros poderes, mas ela pode tomar completamente o controle de Sion se ele baixar a guarda, o que é por isso que Sion achou que deixar Caron derrubar apenas um monstro é realmente insano. Ele acordou se sentindo dolorido por todo o corpo, pensou que era uma boa coisa que ele tivesse bebido todo aquele sangue de besta demoníaca, se fosse um mês atrás, seu corpo teria se desfeito. Quando de repente disse que ela entendeu tudo agora, Sion não conseguia entender o que ela falou. Ela explicou que era apenas a aparência exterior de Kanan que era de uma criança, mas ele não age nem fala como uma. Kun notou que o nível com que ele a manipulava era muito eficiente para alguém pela primeira vez. Além disso, ele conhecia toda a geografia do Vale de Lameia e suas técnicas de espada são as da névoa, como se as tivesse treinado por pelo menos 30 anos. Além disso, Kanan revelou que já morreu uma vez, o que fez Camon ter certeza de que ele é um regressor. Sion olhou para ela como se ela fosse uma tola, perguntou se não estava implícito quando ele disse que já havia morrido antes, ele achou que tinha deixado óbvio o suficiente. Kun ficou perplexa, então ficou furiosa e gritou como era óbvio quando ele não tinha explicado nada. Sam respondeu que ele era preguiçoso demais para aquilo. Kun mudou rapidamente de assunto e comentou que matar Sion deve ter sido difícil. Ela tinha algumas teorias sobre o que aconteceu com ele. Por exemplo, ele foi morto pelo dono do arco Durand e há duas possibilidades para isso, ele foi morto em um duelo ou traído. E ela tinha uma forte intuição sobre o último. Sion perguntou por quê. Ela explicou que ele olhou para a espada sagrada como se tivesse pisado em. Ela teria sido uma idiota se não percebesse isso, então concluiu que o objetivo de Cyan deve ter sido vingança. Ela deu a ele um conselho de que se o pegar vacilando ou perdendo, ela vai engoli-lo. Ele deu um tapa em sua cabeça e lembrou-a de saber onde seu lugar, já que ele não é um idiota. Kun ficou tonta, em sua cabeça Cyan observou que ela não tinha mudado nada, era exatamente como ela era em sua vida passada. Sion então saiu da tenda, olhou ao redor e se perguntou o que estava acontecendo, pois parecia um caos. Emily o cumprimentou às pressas, ele perguntou se algo havia acontecido. Emily relatou que monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale. Sion estava um pouco nervoso, pois pensava que ela poderia estar falando sobre o verme da morte. Emily acrescentou que fazia muito tempo desde que avistaram um monstro de alto nível rondando os acampamentos. Sam perguntou se havia mais alguma coisa que ela soubesse que a confundiu, então ele perguntou se havia mais alguma coisa, como avistamentos de uma pessoa suspeita ou algo sobre Cian, mas antes que Emily pudesse responder, o Akin chamou o jovem mestre. Ele informou ao nosso personagem que o Duque queria vê-lo imediatamente. Cian estava ligeiramente nervoso, ele considerou a situação uma tremenda dor de cabeça. Sion não pôde cuidar dos corpos na noite passada porque os soldados apareceram do nada. Ele rangeu os dentes ao pensar que seu plano de desfrutar de uma vida tranquila antes de entrar na academia seria arruinado. Ele foi até a tenda do Duque e o cumprimentou. Ele supôs que seu pai notaria que ele era quem matou os monstros. O Duque reconheceu sua presença. Sion estava preocupado que lhe perguntassem sobre o incidente de ontem. O Duque pediu-lhe para se sentar. Canon parecia sério e nervoso enquanto antecipava a conversa. Ele estava pensando duro em que tipo de desculpa faria. O Duque informou que seria direto e perguntou a Cayenne o que ele estava fazendo na noite passada. Cayenne respondeu que foi para a cama um pouco mais cedo, pois estava cansado. O Duque achou isso suspeito, já que os vestígios da espada lembram a técnica de espada de Cian. O Duque pensou que estava apenas pensando demais. Cian perguntou por que o Duque perguntou isso.
O Duque estava mergulhado em seus pensamentos. Ele racionalizou para si mesmo que era impossível para uma criança tão jovem quanto Xian matar um verme da morte. Vendo que seu pai estava distraído, ele chamou sua atenção. Seu pai presumiu que ele já sabia o que aconteceu na noite anterior. Seu pai decidiu investigar mais e suspeita que foi obra de uma organização secreta chamada Misty. Nosso protagonista então fingiu que era a primeira vez que ouvia falar de Misty. O Duque então explicou que Misty é uma organização que existe desde os tempos antigos. Eles não conhecem seus objetivos, mas eles assassinaram inúmeros nobres sob o pretexto de purificação. Eles são infames, deixando para trás uma névoa negra onde quer que estejam, mas um dia eles desapareceram. Eles foram vistos pela última vez há 100 anos, mas o cadáver do verme da morte da noite passada estava envolto em uma névoa negra. A névoa negra é o rastro deixado por Aru, o deus da escuridão, o próprio deus adorado pela Misty e a fonte de seu poder. E o Duque tem a suposição de que foi a Misty que matou o verme da morte e as outras bestas demoníacas profundas dentro de Sene. Ficou impressionado com seu pai por ser capaz de identificar quem era o culpado, apesar da organização ter sido vista pela última vez há 3 séculos. O Duque admitiu que não tinha ideia do motivo do surgimento da Misty, então aconselhou Xian a ter cuidado com isso. O Duque planejava notificar o Império sobre isso e investigar mais a fundo a situação. Com isso, Xian assumiu que seu pai havia acreditado em sua mente que não fazia sentido para quem estar envolvido com uma organização tão jovem. O Duque concluiu esse tópico e foi perguntar a Xian se ele sabia quem estava visitando-os hoje. Xian respondeu que tinha ouvido que Sua Majestade estaria visitando, mas não fazia ideia de que era hoje. O Duque pediu-lhe um favor a respeito disso. Xian estava um pouco nervoso com o Duque pedindo um favor. Poucos momentos depois, o chifre soou, seguido pelo anúncio de que Sua Majestade, o Imperador, havia chegado. Todos os cavaleiros, incluindo o Duque, estavam ajoelhados como sinal de respeito ao cumprimentar Sua Majestade. O Imperador chamou animadamente o Duque pelo seu primeiro nome. Sua Majestade desmontou de seu cavalo, abaixou os joelhos e tocou o Duque no ombro, dizendo-lhe para não ser tão educado, pois eles eram velhos amigos. Quando o Imperador viu Cayenne, foi indiferente a ele. Xion cumprimentou Sua Majestade e se apresentou. Sua Majestade comentou que para um garoto tão jovem quanto Cayenne estar residindo naquele tipo de ambiente era prova de que os filhos do Duque são diferentes dos Ordari. O rosto bobo de Xian apareceu quando ele pensou no favor que o Duque pediu. Ele ficou assustado no início, mas era apenas para apelar para si mesmo como filho do Duque em sua vida passada. Xion sempre ficava fechado na mansão quando o Imperador visitava, agora Xion estava profundamente tocado pela confiança de seu pai. Sua Majestade disse a eles que também queria apresentar uma pessoa. Uma jovem saiu da carruagem. Ela se apresentou como a 5ª princesa do Império Zif, seu nome é Aron. Xion lembrou que ela era a trágica 5ª princesa algum tempo atrás. O Duque confiou a Cayenne a tarefa de acompanhar a princesa Aron durante o dia. Quando o Duque disse a ele que não tinha ideia de como fazer isso, o Duque o assegurou para não ficar preocupada, pois tudo o que ele precisa fazer é mantê-la na sua companhia. O Duque descreveu a princesa como tendo a mesma idade de Canon e que eles se viriam com mais frequência quando entrassem na academia. Se lembrou de vê-la em sua vida passada entre as aulas. O Duque disse a ele que não há mal em se familiarizar com alguém da família real. O Duque expressou que eles querem que ele se dê bem internamente. RMC realmente não queria fazer isso, mas compreendeu as intenções de seu pai. O Duque provavelmente deseja que desenvolvam uma amizade como a que ele tem com o Imperador, mas Xion pensou que o Duque escolheu a pessoa errada para isso. A princesa Ai não pode ser sua amiga, embora Xion não pudesse dizer qualquer coisa, já que é um futuro conhecido apenas por ele. Ele acha isso irritante, mas decidiu ser obediente por enquanto. Ele prestou atenção quando Ai, o príncipe, começou a falar. A princesa perguntou por que o rio está vermelho. San confirmou se ela estava falando sobre o Rio de Sangue. Xin explicou que era um córrego que atravessava todo o Vale de Lameia. Não há uma razão complexa para a água ser de cor vermelha. As bestas demoníacas que são antigas ou estão feridas e não podem mais competir justamente com os outros pela sobrevivência instintivamente pulam no Rio de Sangue.
Os corpos e fluidos corporais das bestas demoníacas então se dissolveram no rio, tornando vermelho pela decomposição do mana. A princesa teve uma expressão boba e chocada depois de descobrir que é um rio onde todos os fluidos corporais e corpos das bestas demoníacas estão. Sem acrescentou despreocupadamente que as bestas demoníacas bebem e lavam lá. Ele disse à princesa que é muito nojento, então a aconselhou a não entrar. A princesa teve uma expressão de nojo quando perguntou o que estava no final do rio. O personagem respondeu que é o reino dos demônios. A princesa ficou extremamente chocada, ela queria confirmar se era realmente o lugar onde os demônios viviam. Sam decidiu provocá-la com um sorriso divertido e diabólico. Ele disse a ela que se ela continuar seguindo o rio, ela até poderá encontrar o rei dos demônios. A princesa ficou horrorizada. Na cabeça de Sam, ele sabia que nenhuma pessoa sensata faria isso, mas ele acha divertido zombar dela. De repente, uma luz brilhante apareceu, chamando a atenção de todos. A princesa perguntou o que era. Sam explicou que era o posto no oeste. Uma luz amarela significa a chegada de bestas demoníacas. A princesa ficou surpresa ao ouvir isso. O duque imediatamente deu uma ordem para proteger o imperador e a divisão de cavaleiros guardiões iria com ele para o terceiro posto de século no oeste. O imperador disse ao duque, não seja assim, viu? O duque estava confuso e perguntou se ele achava que estava ali para uma caminhada. Ele acrescentou que estava entediado e, para provar seu ponto, o imperador desembainhou sua espada. O duque suspirou e aceitou os desejos do imperador. O imperador ordenou a seus cavaleiros que se juntassem ao ataque às bestas demoníacas, comandando-os a focar em matar as bestas demoníacas até que o ataque terminasse. O duque ordenou que Sion também se juntasse, ao que Sion concordou imediatamente. A princesa perguntou a ele se ele poderia lutar contra as bestas demoníacas. Sion respondeu que sim e compartilhou que ainda está apoiando os de trás. Ele disse à princesa para voltar para o abrigo. Inesperadamente, a princesa exigiu ir com ele. Na mente de Cyan, ele perguntou o que diabos aquela criança estava dizendo. A princesa insistiu que eles têm a mesma idade, então ela também pode ir. Com uma expressão entediada, Kanan disse a ela que as pessoas morrem em batalha e enfatizou que aquilo não era um parquinho. A princesa não recuou em sua demanda. Sion estava segurando sua irritação quando chamou Yulen. Yulen apareceu e disse que substituirá os cavaleiros reais e escoltará Sua Alteza para a segurança nos acampamentos. Yulen convidou a princesa para ir. Ela o olhou como se estivesse intimidada, apontou para Sam e o chamou de impudente por se atrever a tratá-la dessa forma. Sion se aproximou dela, seus olhos estavam arregalados e seu tom era firme quando disse que dezenas de cavaleiros poderiam morrer por causa de sua teimosia. Ele acrescentou que uma decisão de última hora pode decidir seu destino, seja morrer ou sobreviver em uma guerra. Sendo extremamente intimidador, perguntou se ela podia assumir a responsabilidade por todas aquelas vidas. A princesa ficou com os olhos marejados. Quando ele estava prestes a sair, disse a ela para voltar se fosse chorar como uma criança. A princesa, Yulen e as criadas ficaram ali paradas. Os monstros estavam na área e pareciam uma grande gosma que engolia vários humanos. O duque ordenou que não recuassem quando estavam perto do monstro. Ele instruiu todos a pararem para que pudessem voltar à formação e, em seguida, comandou que todos protegessem Sua Majestade e matassem todos os monstros, sem poupar nem mesmo um deles. Animados, todos começaram a se mover. Dincis, o imperador do Império Uzif, tinha 2 esposas. Diana Kizel era a primeira esposa, mas agora está morta. Cassandra Nelis é a segunda esposa e considerada a judiciária proeminente do Império. A ex-imperatriz deu à luz à primeira e à segunda princesa, e a atual imperatriz deu à luz ao terceiro e ao quarto príncipe. No entanto, Ainseus, a quinta princesa, era uma bastarda. Todos a tratavam como uma princesa fajuta por causa de seu sangue misto, mas ela não se importava com a opinião dos outros. Ela cumpria seu dever como parte da família real e se dedicava aos estudos mais do que qualquer um. No entanto, ela foi acusada de traição por aqueles que a rejeitavam e foi expulsa da família real no Império. Rumores se espalharam de que ela morreu sozinha de uma doença em uma ilha, por isso as pessoas a chamavam de Princesa da Tragédia.
Ela poderia ter vivido uma vida muito feliz se não tivesse sido gananciosa. Teria sido melhor para ela viver sem ambição. Kun apareceu e disse a Kanon que era o que o Duque continuava contando a ele sobre sua vida passada. Sion explicou que é diferente, já que a princesa enfrentou a política real. Um raio atingiu um monstro que ele observava vários raios a longa distância. Cyan comentou que o imperador é uma pessoa muito habilidosa. O imperador tinha a habilidade chamada de raio sagrado, vários raios atingiram o chão e o mataram. O imperador Diane é conhecido pelo público por ser 8 estrelas em classificação mágica. Se ele não tivesse se tornado imperador, provavelmente teria sido o chefe da Associação de Magos. Sen fez uma expressão engraçada quando pensou que uma besta demoníaca de classificação intermediária não era um problema para o imperador. Ele também pensou que ser imperador era apenas um hobby para ele. Após essa curta batalha, foi servido um licor caro e o imperador comentou que fazia um tempo desde que ele compartilhava uma bebida com seu amigo Vilar, mas sua majestade se sentiu bastante solitária por ser o único a beber. O duque pediu desculpas e explicou que não bebe quando está atuando na linha de frente. O imperador expressou que foi lembrado quando o duque lhe perguntou sobre a atmosfera atual no império. Ele compartilhou que houve um aumento recente nos assassinatos de nobres e isso está causando muita ansiedade. O duque perguntou se havia algum padrão nesses assassinatos, e o imperador respondeu que sim, todos os nobres assassinados eram. Oficiais corruptos e névoa negra estavam presentes em todas as cenas de assassinato. O imperador perguntou se o duque tinha alguma ideia. O duque compartilhou que encontrou vestígios deles na linha de frente da batalha. Parecia que os seguidores da névoa estavam se movimentando novamente. O imperador respondeu que isso fazia sentido, mas instruiu o duque a investigar mais. O imperador expressou que apreciava o duque por cuidar do lixo, mas ele não podia simplesmente ficar parado enquanto as pessoas ficavam mais ansiosas. O imperador compartilhou que existe algo que o preocupa, porque algum maldito nobre estava falando que tudo era culpa da quinta princesa. O duque queria verificar se o imperador queria dizer que havia pessoas tentando ligar a princesa Aron a esses incidentes. O imperador compartilhou que os reprimiu, ignorando como absurdo, mas parecia que havia um grupo que queria usá-la. O imperador pediu um favor ao duque como amigo, e não como imperador. Ele disse que, se morrer antes do duque, pediu para que o duque cuidasse daquela pequena criança. Vilar respondeu que cumprirá as ordens de Sua Majestade até o fim. O imperador agradeceu. Mais tarde naquele dia, a chuva começou a cair e todos estavam dentro de suas tendas, incluindo Emily, que estava confusa se isso era tudo. Kanan perguntou o que mais ela esperava. Emily enfatizou que era uma princesa e ele a deixou desse jeito. Emily o repreendeu, comentando que ele nunca se casaria se continuasse assim. Sion pensou que o que ele fez nem sequer foi um encontro. Ele estava prestes a sair e confiou tudo a Emily enquanto estivesse fora. Emily perguntou se ele realmente ia treinar novamente quando estava chovendo tão forte. Sion assegurou-lhe que estava tudo bem. Mal sabia ele que havia alguém em pé do lado de fora de sua tenda. Emily ficou surpresa quando viu. Ela perguntou quem era. Essa garota tirou o capuz e perguntou ao personagem para onde ele estava indo. Era a princesa Aron e ela convidou Sion para uma conversa se ele não estivesse ocupado. Emily estava empolgada em ver Sua Alteza, parecia ser sua fã. Eles entraram na tenda, fora os cavaleiros reais aguardavam. A princesa Aron perguntou há quanto tempo Cyan estava lá. Ele disse que fazia cerca de um mês e perguntou por que ela veio vê-lo. A princesa Aron hesitou em responder, então perguntou se a empregada poderia ser dispensada por um tempo, já que ela ficava olhando com olhos vidrados. Cyan pediu para ela sair por um tempo. Emily saiu e sua declaração de que deveriam se divertir juntos confundiu os dois, e então ela sumiu completamente. Engraçado o suficiente, na cabeça de Cyan, ele pensou que seria um grande não se divertir com uma princesa de 10 anos. Aron corou enquanto pedia desculpas pelo que tinha acontecido antes. Ela admitiu que suas ações não eram dignas de uma princesa. Cyan deixou ela mais calma, disse para ela não se preocupar com isso, ele pediu desculpas por ter sido rude com ela. Ela riu e expressou que teria dito a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Comentou que Kana é reconhecido por muitas pessoas ao contrário dela e que ele é muito mais maduro.
Xian entendeu sua personalidade. A princesa perguntou se ele também iria entrar na academia e estava prestes a oferecer sua amizade, mas antes que pudesse terminar a frase, San a interrompeu com um pedido de desculpas, dizendo que acredita que não seria de nenhuma ajuda para ela. A princesa ficou abalada ao ouvir isso, então San disse que se ela estava ali para fazer amigos, deveria apenas sair. A princesa Aron disse que queria que eles estivessem em bons termos e que ele estava sendo duro mesmo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha uma aura ameaçadora ao perguntar se ele também a via apenas como uma casca de princesa. Xian permaneceu em silêncio, então a princesa recuou dizendo que entendia que não havia benefício em ser amiga dela, então pediu desculpas por ter perdido seu tempo. Ela expressou que estava míope por pensar que poderiam ao menos conversar, então disse a ele que ele é completamente diferente de Sarachel, o que mexeu com Xion. Ele segurou o braço dela, e a princesa On gritou perguntando o que havia de errado com ele, mas Xian tinha olhos assassinos enquanto perguntava como ela conhecia seu irmão. Ela explicou que o conheceu quando estava fazendo um tour pela Academia Real no ano passado e ele a aconselhou a não se importar com o que os outros pensam e que ela deveria apenas cumprir seu papel como princesa. Na mente de Sion, ele pensou que era como se fosse um conselho, ele sabia melhor do que ninguém a personalidade daquele demoníaco. Então ele percebeu que tudo começou quando seu irmão conheceu a princesa Aron, ele se referia ao plano de derrubar a princesa. Sion alertou a princesa, mas a conversa deles foi interrompida com um forte barulho. Imediatamente, Emily correu para dentro da tenda e disse a ele para sair, mas o teto da tenda já havia sido quebrado e então houve um forte impacto de um ataque. Os cavaleiros amaldiçoaram enquanto viam um ogro gigantesco balançando sua arma semelhante a um bastão na tenda. Eles se apressaram para verificar a condição do jovem mestre. Emily viu a arma que perfurou o chão. Suas lágrimas caíram enquanto ela estava sobrecarregada de preocupação. Ela chamou em voz alta pelo jovem mestre. As características do monstro foram então reveladas. Este parecia um gigantesco ogro. A cena então mudou para outro lugar onde a voz do imperador foi ouvida. Ele estava surpreso. Acabaram de receber o relatório de que essas bestas demoníacas classificadas como avançadas atacaram os acampamentos e as regiões fronteiriças. E a princesa estava lá quando aconteceu. O imperador imediatamente deu uma ordem para que todos do exército imperial se dirigissem aos acampamentos. A prioridade deles era garantir a segurança da princesa. O imperador se perguntava quem ela iria ver nos acampamentos traseiros. Vários ogros estavam lá. Sion, nosso personagem, ainda estava vivo. Ele os observava atrás dos destroços. Vermes da morte estavam misturados. Também estavam ali Emily, a princesa Aron e outros cavaleiros, escondidos atrás de uma rocha. Esses monstros deveriam estar apenas nas regiões mais profundas do vale, mas o fato de estarem nos acampamentos fez com que Xian presumisse que algo deveria ter mudado. Ele perguntou se era por causa dele. Emily chamou sua atenção, soluçando ao pensar que ele realmente estava morto, o que a fez prometer não a deixar novamente. Mais cedo, o teto da tenda veio abaixo, e Xion imediatamente correu em direção à princesa para protegê-la. Xion pensou como, em seus dias, ele até matou o rei dos demônios, então como ele morreria agora por causa de um simples ogro? A princesa Aron estava preocupada com os cavaleiros no acampamento. Emily a tranquilizou, dizendo que os cavaleiros são realmente fortes. Ela segurou suas lágrimas, culpando-se agora que os cavaleiros que vieram com ela estavam em perigo porque ela foi aos acampamentos traseiros. Os cavaleiros a asseguraram de que estão bem e é óbvio que eles a protegem como os cavaleiros do Império. Os outros cavaleiros fizeram a mesma coisa, para segurar a princesa. Soiler alerta, estas foram as últimas palavras desse cara. San sentiu algo e imediatamente gritou para todos se movam. O cavaleiro ficou confuso, ele não sabia que a mão do ogro estava prestes a agarrá-lo. A mão apertou o cavaleiro a ponto de ele tossir sangue. O dono daquela mão era um gigantesco ogro ameaçador. A princesa ficou horrorizada. Xion imediatamente pulou na frente dela e ordenou que ela recuasse. O ogro sorriu. Xion confirmou sua suspeita. O ogro está atrás dele. Ele disse a eles que vai distraí-los enquanto eles fogem com a princesa. Emily respondeu apaixonadamente ok, e foi engraçado como isso deixou o personagem atônito. Emily pegou a princesa e perguntou ao cavaleiro por que ele estava apenas parado ali.
Foi cômico como o personagem ficou ligeiramente irritado com a pressa dessa desgraçada para sair. O ogro exigiu a atenção dele quando rugiu alto. Nosso personagem desembainhou sua espada, saltou alto e cortou o ogro no braço. Isso fez com que Sion se perguntasse por que as bestas demoníacas de classificação avançada são atraídas por ele. Parecia que eles sentiam algo nele. Camon riu, disse a ele que já tinha bebido o sangue de inúmeras bestas demoníacas para se tornar forte e é por isso que ele é um imã para elas. Seria estranho se elas não fossem atrás dele. Sion ficou surpreso e um pouco irritado por Camon saber disso e só contar agora. Camon sorriu para ele e perguntou se ele esqueceu que ela queria o corpo dele. Nosso personagem assegurou com força e a fez gemer, e Sen assumiu uma postura de combate. Kun perguntou o que ele estava fazendo e pediu para ele tratá-la melhor, ao que RMC respondeu para ela calar a boca. Ele ficou na frente do ogro feroz e disse que não se importava com quantos monstros viriam atrás dele. Ele atacou enquanto o ogro também fez o mesmo, mas ele foi rápido e cortou o braço dele antes que tivesse a chance de atingi-lo. O ogro rugiu alto de dor e então ele seguiu com o próximo ataque. Seus ataques terminaram e o ogro enfrentou sua derrota. Sion sentiu que não havia ninguém observando agora, então decidiu dar um gole no sangue da besta demoníaca de classificação avançada. Caron ficou empolgado com o banquete que teriam, mas Canon viu algo que o chocou. Uma grande garra roxa pousou na beira do penhasco, era de um dragão do demônio. O dragão do demônio rugiu alto. Kun disse a ele que ainda era um bebê e deveria ter sentido seu cheiro, mas Canon não se importava com o motivo pelo qual o dragão estava lá, ele ativou a espada demoníaca manifestada para ele. O que importava era capturar aquele dragão do demônio. Agora que Kun controla seu corpo, ele afirmou que ela precisa capturar aquele dragão, mas corrigiu-se e disse para ela devorá-lo. Enquanto isso, os outros ogros enfrentaram o relâmpago do imperador. O ogro caiu e o imperador perguntou a Vilar se aquele era o último ogro. O duque respondeu que parecia ser, mas o imperador não ficou satisfeito. Ele perguntou sobre a princesa e o filho do duque. O duque pediu desculpas, pois não conseguiu encontrar nenhum vestígio além da tenda. O imperador disse que estava tudo bem, pois sabia que o duque também estava preocupado com seu filho. O duque respondeu que não havia necessidade de se preocupar com ele, já que o que importava naquele momento era a princesa. O imperador teve uma expressão engraçada que indicava que estava prestes a repreender o duque, mas ele comentou que o duque estava sendo frio naquela situação. O duque respondeu que um homem deve saber como se cuidar. Um cavaleiro relatou que encontraram a princesa. O imperador perguntou se ele estava realmente certo, então a princesa apareceu. O imperador imediatamente chamou seu nome, segurou seu ombro e perguntou se ela estava machucada, mas a princesa Aron estava em pânico enquanto informava ao pai que eles precisavam se apressar e salvá-lo. O imperador perguntou a quem ela estava se referindo. A princesa Aron chorou enquanto dizia que era Sion e se culpava por isso. Atrás do imperador estava o duque, que estava com uma postura rígida. O imperador pediu à princesa que se acalmasse e contasse o que estava acontecendo. O duque se aproximou de Emily e perguntou se ela era a empregada de Sion, com uma expressão assustadora. O duque perguntou se algo havia acontecido com Sion. Emily tremia de medo, nunca tinha visto o duque tão assustador. Ela gaguejou enquanto explicava que o jovem mestre agiu como isca para dar-lhes tempo para fugir. As sobrancelhas do duque se franziram. O cavaleiro informou que se lembrava do último local de Sam. Ele disse que, se lhe dessem permissão, iria com os outros para salvar o jovem mestre. O imperador perguntou a Vilar o que ele estava esperando, pediu-lhe para se apressar. O duque parecia ameaçador quando respondeu que não iria fazer isso. A princesa ficou surpresa. O imperador perguntou se ele estava falando sério. O duque priorizou cuidar da situação primeiro, porque se os acampamentos caíssem, as bestas demoníacas invadiriam o império. Ele disse que deveriam reconstruir o lugar imediatamente. E essa é a única maneira de evitar mais mortes. As lágrimas de Emily caíram enquanto ela perguntava sobre o jovem mestre. O cavaleiro cerrava os dentes. O duque respondeu que Canan havia feito seu dever ao ajudar a princesa a evacuar, e é assim que é ser um Avert. O imperador estava sombrio.
A princesa Aron também se culpava. De repente, ouviram um grito alto de monstro. Continuou e eles voltaram sua atenção para cima e viram o dragão voando no céu. A princesa Aon não podia acreditar no que via. Havia uma pessoa em cima do dragão. Olhando mais de perto, Sion estava segurando a perna do dragão enquanto voava. Ele parecia engraçado enquanto segurava firmemente e silenciosamente chorava por sua situação.